A outra patologia não tem nenhum correspondente nessa dinâmica interior que nós estamos falando, mas ela surge de deficiências neurológicas, traumas cerebrais causados ou por acidente, ou por doença, ou por uma má configuração hereditária. Isto acontece. Isto é um fenômeno objetivamente verificável. E a forma que ele assume é da simples inexistência do sentimento moral, inexistência do sentimento de culpa, e inexistência do outro sentimento que, vamos dizer, que faz par e está sempre acompanhado com o sentimento de culpa, que é o sentimento de piedade e de identificação com o outro ser humano. É isso? Então, existe toda uma galeria de seres humanos que não tem esses sentimentos. Não tem a identificação com outro ser humano e não tem sentimento de culpa. E esse é o que nós chamamos psicopatas. Eu, durante muito tempo, usei o termo sociopata e, depois que eu ouvi as entrevistas da Maria Beatriz Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, eu vi que eu estava cometendo um erro. Porque este termo, independentemente das minhas intenções, é claro, denota uma origem social da coisa. E essa origem não existe. Essa origem ou ela é traumática ou é hereditária. E, praticamente não há causas externas, sociais ou culturais, que você possa identificar para o fenômeno da psicopatia. Mas esse fenômeno pode ser diagnosticado por meio da neurofisiologia cerebral. E essa, não em todos os casos, existem vários tipos de psicopatias e tem uma que se chama psicopatia essencial. E nesta se pode identificar, vamos dizer, o fator neurofisiológico presente. Então, como é que se faz isso? Se exibe para o paciente várias cenas que, em princípio, deveriam comovê-lo. Tá certo? E nas pessoas normais, as áreas do cérebro que são correspondentes, vamos dizer, à produção das emoções, então aparecem ativadas. Porém, em certas pessoas, não é esta área que é ativada quando elas veem essa cena, é a área linguística. Então, isto quer dizer que, para elas, vamos dizer, o elemento que normalmente suscitaria piedade numa pessoa normal, suscita nelas a representação verbal dos conceitos correspondentes, e só dos conceitos. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas sabem o que é a piedade, elas só não a sentem pessoalmente. E isto configura, então, vamos dizer, evidentemente, a psicopatia. A grande obra sobre a psicopatia é esta aqui, Poneurologia Política, do psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky. Este trabalho surgiu durante o regime comunista na Polônia, quando, nas faculdades de psicologia e medicina, o Partido Comunista colocou certos agentes, chamados secretários políticos, para orientar o ensino de psiquiatria e psicologia nas bases, da doutrina partidária. E, evidentemente, eram pessoas que não entendiam absolutamente nada de medicina nem de psicologia e que chegavam lá com aquele discurso ideológico que, de início, causava risos, mas depois, quando a coisa começou a se impor, todo mundo começou a ficar com medo e você não ousava contraditar aquilo. Primeiro não ousava contraditar em público, depois não ousava contraditar entre seus amigos e depois tinha medo de pensar alguma coisa contra. E Lobachevsky observou que vários dos seus colegas, depois de 1 ano ou 2 desse tratamento, já tinham mudado de personalidade, estavam repetindo aquele discurso, tá certo? E estavam realmente se voltando contra as bases da ciência psicológica e psiquiátrica. Então ele e um outro grupo de amigos decidiram, falaram, bom, peraí, como é que nós vamos nos adaptar a essa situação? Nós mesmo estamos passando por esse massacre psicológico,
como nós vamos nos defender disso? E eles perceberam que eles tinham na mão o melhor instrumento para impedir a sua própria contaminação. Não totalmente, mas pelo menos de modo a sobreviver psicologicamente àquela situação. E o remédio era estudar o fenômeno, tá certo? Não do ponto de vista ideológico ou moralista, mas de acordo com a ciência psiquiátrica e psicológica. Tá certo? Então, passaram décadas estudando o fenômeno da psicopatia, tá certo? E especialmente da sua versão, que é a versão macrosocial, que é quando, vamos dizer, um grupo excessivo de pessoas, de psicopatas, se torna dominante na sociedade e provoca mudanças psicológicas na sociedade inteira. Esses estudiosos, eles estavam eles mesmos envolvidos na situação, eles mesmos eram vítimas da situação, de modo que eles próprios eram, até certo ponto, cobaias, tá certo? E o esforço de compreensão científica da coisa era, ao mesmo tempo, um esforço de autopreservação do seu equilíbrio psicológico. Mais tarde, o governo polonês tomou consciência de que eles estavam fazendo isso e prendeu uma parte deles, matou outros, e de toda a equipe sobrou só o Andrzej Lobachevsky, que evidentemente não conseguiu publicar nada disso na Polônia, e veio para os Estados Unidos na esperança de que aqui ele poderia, né, prosseguir a sua pesquisa e publicar os resultados já obtidos. Ele conservou várias notas, né, nem todas são da autoria dele, mas que estão aqui resumidas nesse livro. O livro é um pouco, a exposição não é muito organizada, justamente por causa disso, né? São notas que foram tomadas ou por ele ou por colegas dele. Ele diz que muito do material da documentação que eles juntaram para isso, muito se perdeu e ele teve que depender da memória. Porém, aqui, ele no meio universitário, ele encontrou o quê? Um boicote formidável. E ele percebeu, quer dizer, que agentes, vamos dizer, do mesmo aparato ideológico estavam ocupando posições importantes aqui. Um sujeito que teve, vamos dizer, uma atuação extraordinária em boicotar a carreira do Lobachevsky foi o Zbigniew Brzezinski, que era de origem polonesa também e que era assessor de Jimmy Carter. Era um dos ídolos ideológicos da esquerda americana. Era uma esquerda nominalmente anticomunista, mas por ser a favor, vamos dizer, de um socialismo moderninho. Nós conhecemos o tipo no Brasil. Então, isso quer dizer que Lobachevsky, em vez de ele ter aqui meios de prosseguir a sua pesquisa, ele foi tão boicotado, a possibilidade de ter um financiamento para a pesquisa foi afastada desde logo, a profissão universitária também foi fechada para ele, ele teve que voltar à clínica psicológica com 70 anos de idade para poder sustentar a família. Né? Mas, no fim de muitos esforços, conseguiu publicar esse livro no Canadá. Tá certo? Que hoje já está traduzido em vários idiomas e que, se aí o César Kim está me ouvindo, estou apelando para que publique isto pela Vida Editorial anteontem. Né? A edição canadense vem com umas notas feitas por uma psiquiatra também de origem polonesa. As notas, em grande parte, são deploráveis, porque o máximo de maldade que ela consegue conceber é o George Bush. Né? Então, como era característico dos americanos, o americano tem uma vida muito confortável, então o mal que ele imagina, né, é sempre de escala pequenininha. Então, o termo ponerologia vem do grego poneros, quer dizer o mal. Então, é um estudo, vamos dizer, das dimensões psiquiátricas do mal moral. Então, por que existem pessoas que praticam o mal sistematicamente? Tá certo? O mal, vamos dizer, em dimensões maiores do que uma pessoa normal consegue. Tá certo? Então, é eminentemente uma descrição do tipo do psicopata, tá certo? E da articulação dos psicopatas em grupos, tá certo, de ação social e política, que acabam, por exemplo, por adquirir o controle hegemônico da sociedade. Não necessariamente o poder político, mas o controle hegemônico, ou seja, o controle cultural, mental, por assim dizer,
fazendo com que toda a sociedade se torne, não psicopata, evidentemente, mas desenvolva uma série de características que ele, em parte, chama histeriformes, ou seja, as pessoas começam a reagir, não ao que acontece, mas àquilo que elas imaginam, tá certo? E a desenvolver outras características, sobretudo de depressão da inteligência moral, do discernimento moral. Então, isso evidentemente, você observa que isso está acontecendo no Brasil, dentro dos nossos olhos. E justamente, quando aparece uma geração de líderes psicopatas, estes que já não têm o sentimento moral de maneira alguma, fornecerão àqueles outros todos os meios possíveis de reprimir e extinguir a sua consciência moral. E aparecerão como a solução dos seus conflitos. Está entendendo? Então, isso quer dizer que um grupo de... as pessoas, vamos dizer, que são ainda normais, neuróticas, mas normais, vamos dizer, que têm conflitos, ou conflitos morais sérios, ou conflitos neuróticos, que há uma diferença aí, para todas essas pessoas, a abolição do senso psicopática do senso moral, quando transfigurada num discurso ideológico aceitável, surge como um alívio, a solução de todos os seus problemas. Só que, tanto, vamos dizer, a supressão neurótica da consciência moral, quanto a sistematização disso em ideologia, implicam, evidentemente, uma diminuição da acuidade psicológica e a disseminação de falhas de percepção da realidade absolutamente monstruosas. Então, isto quer dizer que os líderes psicopatas, eles consolidam a neurose, a repressão neurótica da consciência moral, num direito, numa ideologia e num mérito. E num novo modelo de sociedade. E quem quer que vá atrás da conversa deles, então definitivamente se tornou doente. Porque o conflito moral, ele pode ser vivenciado sem neurose. Como é que você faz? É só você aceitar o conflito. E aceitar que você não tem solução para ele. E aí precisa entrar, vamos dizer, com um elemento criado por outro psiquiatra polonês completamente diferente do Lobachevsky, que é Kazimierz Dabrowski, com a sua teoria da desintegração positiva, onde ele diz que uma pessoa normal, assim como Lobachevsky, que é o grande estudioso da anormalidade, da psicopatia, o Dabrowski é o grande estudioso da sanidade. E ele diz que o que caracteriza, vamos dizer, a pessoa normal e saudável é a presença do conflito e a capacidade de viver num estado de desintegração da sua personalidade, quando, vamos dizer, a introdução de novos elementos de consciência desmantela o equilíbrio anterior e obriga o indivíduo a se refazer em bases mais complexas e abrangentes. Quer dizer, as pessoas normais vivem assim. Portanto, Dabrowski negava que a neurose fosse uma doença. Quer dizer, a neurose é um processo normal de crescimento humano. Ou seja, qualquer indivíduo metido num conflito de culpabilidade, que num certo momento pareça transcender as suas capacidades, tá certo? Ele vai viver a tentação da neurose, ou seja, da repressão da consciência moral. Essa tentação está presente em todos nós. A simples existência de uma culpa insuportável nos induz a isso. Onde houver a culpa, haverá, portanto, já em germe, a repressão da consciência moral e, portanto, a neurose. Ela já está ali presente. Tá certo?
Ou seja, a estrutura conflitiva ela já está dada. Só que, em vez de apostar tudo na repressão da consciência moral, o indivíduo pode aprofundar o conflito e entrar então naquilo que Dabrowski chama a desintegração positiva. Quer dizer, ele desmantela toda a sua personalidade e cria um outro. Como uma fênix, né, renascendo das cinzas. E ele diz, uma pessoa normal vive neste estado. Isso quer dizer que ela não estabiliza, quer dizer, num equilíbrio permanente. Ela está numa espécie de desequilíbrio dinâmico que permite, vamos dizer, a ampliação da sua consciência em círculos cada vez maiores e em modalidades internas de integração cada vez mais elaboradas e meticulosas e precisas até o sujeito morre. Quer dizer, para o psicopata, a coisa mais fácil para ele é neutralizar um sentimento moral, porque ele não sente mesmo. E mais ainda, como o psicopata ele não tem certos sentimentos, ele tem a facilidade de provocar esses sentimentos nas pessoas, provocar culpa, por exemplo. Né? Então, porque ele tem um domínio intelectual, aquela coisa para ele é somente um elemento conceptual, que ele pode, vamos dizer, manipular no raciocínio muito facilmente. Tá certo? Então, o psicopata raciocina sobre as emoções que não tem, porque ele sabe que os outros têm e sabe que apertando determinados botões as pessoas vão ter essa ou aquela reação. Então, vamos dizer, a oferta da normatização é a oferta de atenuar, aliviar ou eliminar um conflito moral. E conflito não será eliminado no nível profundo do ser humano, mas pode ser eliminado no nível do diálogo coletivo e no nível da cultura. Então o conflito continua, mas ele é inexistente. Então a persistência dos sentimentos ruins que estão no fundo terá que ser explicada por outros motivos. Que motivos são estes? Os construtos culturais moralizantes que nos condenam. Quando, na verdade, a coisa mais óbvia é o seguinte, é que o fato de uma conduta ser condenada externamente não implica de maneira alguma que você introjete essa condenação e a transforme num elemento conflitivo interno. Então não é porque as pessoas estão falando mal de certa coisa que você vai se sentir culpado por aquilo. Às vezes sim, às vezes não. Você está entendendo? Então, o conflito interno é uma coisa e o debate social é outra coisa. Sim, é outra completamente diferente. Sobretudo se a sentença condenatória que está circulando pela sociedade é uma coisa que você rejeita. Então, como você poderia dizer que o seu conflito interno é causado por preconceitos que os outros têm? Isso é inteiramente absurdo. Só os seus próprios preconceitos podem criar conflito interno. Fora disso é um conflito externo, um conflito seu com a sociedade. É outra coisa completamente diferente. As duas coisas já vêm aí confundidas. Então, isso significa que, tentando abolir por meio do discurso ideológico os conflitos internos de ordem moral, a liderança psicopática induz a militância neurótica a jogar sobre terceiros, a culpa dos seus conflitos interiores.